De Jesus, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Mais forte, eu disse Jesus. Isso é maravilhoso. Sabe, hoje o tema tem bastante a ver com o que está acontecendo, porque o tema de hoje é pessoas elogiadas por Deus. E o meu pastor é uma dessas pessoas, sabe? Inclusive agora ele vai lançar um livro no mês de novembro, na semana de imersão, e vai falar sobre os imitadores de Cristo. E, de fato, tive o privilégio de ver um imitador de Cristo. É um devocional, eu quero encorajar você a adquirir o seu, porque esse, de fato e de verdade, é um devocional. É fruto da devoção de um homem que anda com Deus. Da devoção que alguém que ama a igreja, que ama o reino, de alguém que serve a igreja de Jesus com tudo que tem, com tudo que é, de todo o seu coração. E por isso, irmãos, promove o que nós estamos vivendo. Somos muito, muito abençoados de poder estar debaixo desse legado, né? Desse legado de fé. Sabe, isso é maravilhoso. Quero agradecer aqui publicamente mais uma vez meu pastor, minha pastora, a minha igreja, a nossa igreja, o reino de Deus, aqueles que têm tanto nos abençoado. Pastora Hanna, quero agradecer a Creuza, a Tainá, a Carol, a Cleia, muito obrigado por cada uma de vocês, agradecer à igreja, agradecer a todos, irmãos. O nosso coração e tem um desejo, é o desejo de agradecer a Deus pelos privilégios de poder participar. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês e por essa linda oportunidade que Deus tem nos dado. Eu quero encorajar você a ser também alguém que imita esses homens de Deus, né? Essas pessoas que andam com Deus. E isso com certeza faz a diferença não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão à sua volta. Amém, querido? Você pode dar um lindo aplauso a Jesus por tudo isso? Deus é maravilhoso, a nossa profunda gratidão. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Como eu disse, o tema de hoje, pessoas elogiadas por Deus. Diga, pessoas elogiadas por Deus. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Mateus capítulo 12, versos 18 a 21. Vejam, o meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele o meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança do mundo todo. Jesus Cristo de Nazaré. Esse é um texto de Isaías 42, e aqui escrito por o evangelista Mateus. Vamos orar mais uma vez? Não entendi. Sim, vamos fazer isso agora, tá? Antes de orarmos aqui, nós vamos orar, inclusive, irmãos, pela Ana Vitória. Ana Vitória é membro dessa casa, né? Infelizmente, na madrugada de hoje, ela perdeu o seu esposo e foi assassinado. E a Bíblia diz que quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E nesse momento eu quero pedir a você que ore por essa família enlutada. Mais do que isso, irmãos, eu quero pedir a você, se você pode, ao terminar esse culto, passa lá e dá um abraço na Ana Vitória e em toda essa família. A mãe perdeu 2 filhos no mesmo dia. Então nós precisamos, como igreja, irmãos, ser igreja. E esse é o momento da gente expressar o nosso amor. Não de palavras, mas de fato e de verdade. Eu quero encorajar você, tá? Como é que é o nome da rua ali? Do Flávio, da Elisângela? Delis Vilas Boas, tá? Então, descendo a Independência, a hora que chegar na Delis Vilas Boas, você vira à direita
atravessou a Assembleia de Deus, a próxima quadra, tá certo? Tem um cachorro quente assim, a casa que fica na frente, tá? Praticamente na frente. O movimento está grande lá, você vai perceber. Passa lá, dá um abraço, ore por essa família, mas nós vamos orar agora. Nesse momento, se você pode, coloque-se em pé, por gentileza. Vamos fazer essa oração juntos, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é aquele que nos conforta, ó Deus, em toda a tribulação, para que possamos confortar e consolar aqueles que estão, meu Pai, ó Deus, em tribulação. E nós oramos, amado Espírito Santo, para que o Senhor visite, envolva agora esta família que está enlutada. Que o teu amor os envolve, que a tua graça, Senhor, venha sobre a vida de cada um dos membros dessa linda família, trazendo a tua paz que excede o entendimento. Deus, em nome de Jesus, dando equilíbrio emocional, sustentando, Senhor, com a tua destra poderosa nesse momento de dor. E nós, como igreja, nos levantamos e levantamos nossas vozes para abençoar este lar, para abençoar essa casa e declarar o favor do Senhor, ó Pai, em cada um dos membros dessa família. Visita agora, Senhor, a Ana Vitória, com a tua graça e com o teu favor, e cada um dos lindos membros dessa família, e em teu nome como igreja, nós os abençoamos, certos, ó Pai, do que o Senhor vai fazer muito mais do que nós pedimos, e por isso, por eles recebe agora o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, queridos. Pode sentar, por gentileza. Pessoas elogiadas por Deus. Quantos aqui gostariam de receber um elogio de Deus? Um elogio do céu. Porque o texto que lemos é um texto que fala do batismo do Senhor Jesus. E logo que Jesus então sai das águas, a Bíblia diz que o céu se abriu e ouviu-se uma voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado que me dá muita alegria. Não pouca alegria, muita alegria. E é interessante, irmãos, que Jesus é o nosso representante, de maneira que a vontade de Deus é que você tenha muita alegria ao coração do Pai. Deus está dizendo: esse é meu filho, mas você também é filho, você também é filha, e resta a nós, assim, e a exemplo do Senhor, também causarmos grande alegria no coração do nosso Pai. Por isso eu quero encorajar você hoje, esta palavra vai levar você a entender isso, que você pode arrancar um elogio do coração de Deus, através do seu estilo de vida, através da sua forma de ser e de viver. Nós vemos o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, nós precisamos amar, nós precisamos andar em amor, nós precisamos servir em amor, e nós com certeza vamos ouvir dos céus: este é meu filho amado, esta é minha filha amada. Sabe, é interessante que hoje nós vamos olhar para a Bíblia e vamos citar aqui alguns exemplos de pessoas que também arrancaram um elogio do coração de Deus. E olha, eles não arrancaram um elogio do coração de Deus depois que eles morreram, não. Eles arrancaram um elogio de Deus durante a sua caminhada nessa terra, durante a sua vida, durante a sua trajetória. De maneira que você também pode. De maneira que Deus deseja isso para você também. E hoje você vai entender que, de fato, de verdade, você pode atrair o olhar do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência, para a sua geração. E arrancar dos lábios do Senhor um elogio: esse é o meu filho, essa é a minha filha. Ele me dá muita alegria, ela me dá muita alegria. Ou seja, você está cumprindo o propósito pelo qual você existe, o propósito pelo qual causou a sua existência nessa terra. Isso é maravilhoso, irmãos. Mais uma vez eu pergunto: quantos aqui gostariam de receber um elogio do céu? Porque uma coisa é receber o elogio dos homens, e isso já é bom, amém? Agora imagina receber um elogio do céu, do Pai Celeste, do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, daquele que deu a vida por nós. Irmãos, isso é mais do que magnífico, isso é sobrenatural. Deus quer fazer isso na sua vida. E como eu disse, você também é um filho, é uma filha, diga amém.
do coração do nosso Pai Celeste. Como filho, você deve fazer tudo para causar grande alegria no coração do seu Pai, no coração daquele que te criou, no coração daquele que te projetou antes mesmo de você nascer. Como ele disse para Jeremias. Sabe, é assim que Deus quer, irmãos, conduzir a nossa vida e a nossa história, e através dessa linda história, abençoar a vida de muitas pessoas. Uma pergunta: quem você está procurando agradar? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Às vezes a gente fica buscando agradar as pessoas, e às vezes essas pessoas não reconhecem isso. E em alguns momentos, por você buscar isso, e eu não estou dizendo com esta palavra que você deve ser desagradável com as pessoas, não. Mas se você agradar a Deus, com certeza, irmãos, você vai ser retribuído, porque Deus sabe retribuir. Deus sabe fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Você está comprometido com a agenda do céu? Essas perguntas são importantes porque Jesus esteve e está comprometido com a agenda do céu. Por isso o céu se abriu e ouviu-se aquela voz: esse é o meu filho amado. Porque ele estava exatamente fazendo o que deveria fazer. Te pergunto, você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça? Você está vivendo exatamente o que Deus quer que você viva? Você está buscando exatamente o que Deus quer que você busque? A palavra de Deus já nos ensina: buscai, pois, primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, quantos desejam ser elogiados por Deus? Amém. Primeiro exemplo que nós temos é Noé. Interessante porque Gênesis capítulo 6 vai dizer para nós, irmãos, que a terra estava corrompida, totalmente corrompida. As pessoas estavam alienadas de Deus, fazendo o que queriam, do jeito que queriam, na hora que queriam, vivendo como se Deus não existisse. Mas no meio de tudo isso, a Bíblia diz que havia um homem, e na vida deste homem a sua família, e a Bíblia diz que esse homem agradou os olhos do Senhor. Noé achou graças aos olhos de Deus. É comum as pessoas às vezes quererem justificar e olharem por lado pelas circunstâncias para tentar amenizar as questões que eles mesmos causam. Mas, irmãos, esse não é o caminho. Porque nós olhamos para esse homem e nós vemos no meio daquela geração que estava corrompida, alienada de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Eu quero ler um texto com você, Gênesis 6, de 8 a 12. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Diga: aos olhos do Senhor. O mundo estava corrompido, mas esse homem atraiu o olhar de Deus. Irmãos, não importa o que está acontecendo à sua volta, o que importa é se a sua vida, se o seu estilo de vida vai atrair o olhar do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho, para a sua rua, para a sua célula, para onde você estiver. Porque se ali estiver um homem de Deus, se ali estiver uma mulher de Deus, se ali estiver alguém que anda com Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Se o seu coração foi totalmente do Senhor, você vai atrair o olhar do Senhor e você vai arrancar um elogio dos lábios de Deus para com a sua vida. Isso vai causar uma bênção muito grande, irmãos, para aqueles que estão à sua volta. O texto diz, o verso 9 de Gênesis 6, são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Veja, irmãos, no meio de pessoas que não tinham nada a ver com integridade, Noé era um homem íntegro. No meio de pessoas que não tinham compromisso com a retidão, Noé se mostrou reto, honesto. Era alguém que amava a Deus. Era alguém que fazia diferença na onde estava e com quem estava.
Meus irmãos, Deus te chama para ser uma referência. E mais do que isso, Deus te chama para ser uma influência nessa geração. Não espere outra geração, é essa. O seu momento é hoje. A noite é agora. Deus escolheu esse dia. E Deus está dizendo, é você. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. E eu te criei para que você traga grande alegria ao meu coração. Por que que Noé achou graça aos olhos do Senhor? O verso explica, o verso 9, o final dele. Noé andava com Deus. Pergunta para o seu irmão, você está andando com Deus? Se ele não falou nada, pode ser que não esteja. Ou talvez não entendeu a pergunta. Pergunta de novo, você está andando com Deus? Se a resposta for sim, fala então, quero andar com você. Porque eu gosto de andar com quem anda com Deus. Amém, querido? Você pode aplaudir Jesus pela vida do seu irmão? Pessoas que andam com Deus, irmãos, marcam a sua geração. Pessoas que andam com Deus, abençoam a sua linhagem. Pessoas que andam com Deus, eles são uma inspiração para outras pessoas, como estão sendo para nós hoje aqui. Ande com Deus. Faça questão de andar com Deus todos os dias. A Bíblia diz que Noé alcançou o favor do Senhor porque Noé decidiu andar com Deus. Faça questão, irmãos, de andar com o Senhor. A Bíblia diz que ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam se corrompido, menos Noé. Já viu essa expressão? Todo mundo está fazendo. Está todo mundo comprando. Está todo mundo indo. E eu pergunto, irmãos, quando eu vejo uma expressão assim, todo mundo quem? E você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é alguém, irmãos, que é exemplo de Noé, deve andar com Deus. E se você é alguém que anda com Deus, então você é ímpar. Então você não é como todos, numa geração corrompida, mas você é singular. Você é único. Tanto que você tem uma única digital. E a digital que é alguém que anda com Deus. De alguém que ama Deus. De alguém que tem um like do céu. Sabe, Deus quer dar um like na sua vida. Um like de alguém que anda em santidade. Alguém que anda em fidelidade. Alguém que anda em generosidade. Como nós vimos agora há pouco, a oportunidade de ser generoso. Será que alguém pode ser generoso com R$28 por mês? Com certeza pode. Irmãos, Deus está procurando pelos heróis da fé da nossa geração, porque Noé já está na glória, o Abraão já está na glória, o Moisés já está na glória, o Elias já está na glória, mas você está aqui. Quantos estão aqui? Diga amém. Então esse elogio do céu é para você, irmãos. É para cada um daqueles que decidem andar com Deus. E o que fez com que Noé fosse elogiado por Deus? Resposta: ele era íntegro, ele era justo, ele era reto, ele andava com Deus. E ele decidiu viver um estilo de vida santo entre os seus contemporâneos. Meus irmãos, não é na próxima geração, é agora. É agora que Deus quer te usar. Não é na próxima semana, é nessa semana. A semana começa hoje. Esta semana, Deus quer usar você, porque Deus quer usar alguém que anda com Ele. Deus quer usar alguém que ama Ele. Deus quer usar alguém que está comprometido com a sua palavra, com a sua igreja, com a sua obra nessa terra. Eu te pergunto, você é essa pessoa? Deus vai usar você. Segundo exemplo, Abraão. Isaías 41, versículo 8 diz: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Imagine Deus citar o seu nome e dizer, meu amigo. Você já parou para pensar nisso, irmãos? É tão bacana quando a gente tira uma foto com alguém importante, e hoje eu tirei várias, não é? Aí eu vou pegar e usar essa foto e falar, eu sou amigo deles, né? Sabe, irmãos, uma coisa é você dizer que alguém é seu amigo, outra coisa é essa pessoa dizer que é seu amigo. Imagine que alguém vem de fora, né, e não conhece aquela realidade que você faz parte e domina. E
E aí você apresenta aquela pessoa, esse é meu amigo. O que acontece então com essa pessoa? As portas se abrem. Ficam escancaradas, irmãos. Tudo que aquela pessoa precisar, porque é amigo seu, vai acontecer. Deus apresenta Abraão como sendo seu amigo. Imagine você sendo amigo de Deus. Deus pode chamar você de meu amigo? Deus pode chamar você de meu amigo? Então avalie. Amigos se conversam. Quanto tempo você está desenvolvendo nesse relacionamento, nessa amizade tão preciosa? Quanto tempo você fala com seu amigo? Seu amigo pode contar com você? Porque quando a gente precisa de algo, a gente não vai buscar o inimigo. A gente procura um amigo, porque é amigo mais chegado que irmão. Amigos se conversam, amigos têm comunhão, amigos se encontram. Amigos fazem questão de honrar. Minha esposa apresentou aqui as minhas amigas. Sabe, irmãos, Deus pode te chamar de meu amigo. Deus pode contar com você na madrugada, quando precisa orar por uma família que está enlutada. Pode citar o seu nome e dizer, olha, esse é meu amigo, ele vai interceder. Deus pode te chamar de amigo para atender uma necessidade. Talvez de uma criança que precisa de um presente. Deus pode chamar você de amigo, falar, meu amigo vai me ajudar. Meu amigo vai atender, porque ele é meu amigo. E eu sei que meu amigo não vai me decepcionar. Amigos se conversam. Amigos têm intimidade. Como está o seu relacionamento e a sua amizade com Deus? Sabe, se você é amigo de Deus, responda. Quanto tempo você investe por dia nesse relacionamento com seu amigo? Abraão nos deixou um legado de fé de alguém que tornou-se amigo de Deus. Irmãos, talvez você não nasceu amigo de Deus, mas você pode se tornar amigo de Deus. Você que chegou hoje aqui, talvez a primeira vez ou segunda vez, sabe que você pode se tornar amigo de Deus? Em Tiago capítulo 2, verso 23 vai dizer para nós, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus. Diga fé. Se você crê em Deus, esse é o caminho para você se tornar íntimo dele. Esse é o caminho para você se tornar filho. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se terem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É pela fé que você se torna amigo. É pela fé que você desenvolve esse relacionamento. E talvez você ainda não se entregou completamente, porque a incredulidade ainda está tentando bater no seu coração, mas hoje, Deus quer fazer de você um filho, caso você ainda não se entregou a Jesus Cristo, e assim você se tornar amigo de Deus, e assim você andar com Deus, e assim você ouvir Deus, e assim você seguir a voz de Deus, e caminhar de acordo com a sua vontade. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Quantos amigos Deus tem aqui nesse auditório lindo e maravilhoso? Deus quer te usar de uma maneira muito especial. E o que Abraão fez para ser chamado de amigo de Deus? Algumas coisas, irmãos. Primeiro, fé. A Bíblia diz, Abraão creu em Deus. Mas não somente a fé e a obediência. Eu creio, irmãos, que fé e obediência é como uma perna esquerda e a direita. Uma precisa da outra. Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele creu, isso foi imputado por justiça, mas ele obedeceu. Então não tem como crer sem obedecer, e não dá para obedecer sem crer. Porque na fé nos faz andar com Deus, a fé nos faz ouvir a voz de Deus, a fé nos faz seguir Deus. Ele partiu sem saber para onde ia. Por quê? Porque Deus falou. Irmãos, Deus tem sempre o melhor para você e para sua casa. Deus quer realmente que você se desenvolva nesse relacionamento de intimidade com Ele. Mas a fé e a obediência são fundamentais. Abraão, me entrega o seu único filho. E Abraão prontamente entregou. Talvez você está com dificuldade de se entregar ao Senhor, irmãos.
Mas esse é o caminho da fé, é a obediência. Talvez já de tempo Deus tenha falado ao seu coração e você não está entendendo. E a Bíblia vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Hoje você precisa confiar. Confiar que Deus tem o melhor para você, o melhor para o seu casamento, o melhor para a sua família, o melhor para os seus filhos, o melhor para os seus sonhos, o melhor das suas aspirações. Deus tem o melhor para você. Abraão teve uma vida consagrada. Quando você lê a Bíblia, irmãos, eu encorajo você a fazer isso. Você vai perceber que sempre que Abraão tinha um encontro com Deus, sempre que Deus se revelava a Abraão de alguma maneira, Abraão levantava um altar. Porque Abraão era um adorador. Nós cantamos: eu adoro pelo que ele é, não pelo que ele faz. Haja o que houver, ele continua sendo Deus. Seja um adorador. Seja alguém que atrai o favor de Deus para a sua vida através da sua adoração. Isso é lindo, é maravilhoso, irmãos. Abraão, ele viveu com os pés na terra, mas com os olhos na cidade celestial. Abraão era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele tinha 300 funcionários. Um pequeno exército com 300 homens. Foi com esses homens que ele tirou o seu sobrinho Ló, quando estava cativo. Ele libertou seu sobrinho. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele morou em tendas. E por quê? Porque ele aguardava pela cidade que tem fundamentos, cujo Deus é o arquiteto e edificador. Ele poderia construir tantas coisas, mas ele estava com os seus pés nessa terra, mas o seu coração e os seus olhos na eternidade. Eu oro, irmãos, desejo que você tenha muitas coisas, que Deus te abençoe muito, que você possa prosperar. Posso ouvir um amém? Mas que nada disso venha prender o seu coração. Não. Que quanto mais você tiver, mais livre você seja. Abraão, pai da fé, irmãos, um homem riquíssimo. Mas olha o que a Bíblia vai dizer, Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Ele não somente habitou em tendas, mas ele levou a sua família a experimentar exatamente isso, a viver de uma maneira simples e humilde, a colocar os seus pés nessa terra, mas porque estava aguardando a cidade celestial. Irmãos, a nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui com um propósito, mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador. Onde é que você tem ajuntado o tesouro? Quero encorajar você a juntar tesouro no céu, a ganhar alma para Jesus, porque quem ganha almas é sábio. E o fruto justo é árvore de vida. Então que você possa investir sim, o seu tempo, os talentos, recursos, finanças, tudo aquilo que Deus colocou à sua disposição, mas com o objetivo de ajuntar tesouro no céu. Onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, mas onde você vai atrair o favor de Deus. Abraão fez isso. Porque pela fé peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Irmãos, deixe um legado de fé para a sua família. Sabe, acabei de receber um presente aqui, minha esposa, do meu amado pastor, e eu amo ele. Ele sempre nos surpreende. É impressionante, é difícil ganhar dele. Um dia eu acho que eu vou conseguir. Por enquanto eu não consegui ainda. Mas sabe qual é o maior legado? É o legado da fé, irmãos. E esse eu quero levar. O legado de alguém que deixa uma marca por onde passa. De um homem que anda com Deus. Abraão foi esse homem que andou com Deus. O verso 10 explica porque ele viveu em tendas. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Viva e desfrute de tudo que Deus te deu e te dará. Mas não permita que essas coisas tomem o seu coração.
que o seu coração seja livre, como o coração de Abraão, pai da fé. E um outro exemplo que eu quero citar é Jó. Noé alcançou o favor do Senhor, recebeu um elogio do Senhor. Abraão foi elogiado por Deus. E o terceiro exemplo, Jó, que também recebeu um elogio do Senhor. E o Senhor disse a Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro. Meus irmãos, uma coisa é o seu amigo aqui, seu vizinho, o seu pastor, o seu colega de trabalho, dizer que você é íntegro. Outra coisa é Deus dizer que você é íntegro. Ele não diz somente isso, mas ele diz, ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Deus pode dizer isso de você, da sua retidão, da sua integridade, do seu compromisso com a benevolência. Porque ele está dizendo, olha, ele se desvia do mal. Se ele vê que o negócio vai dar ruim, ele nem insiste, ele já sai daqui, porque ele se desvia do mal, ele se desvia da aparência do mal. Ele é alguém que anda comigo, ele é alguém que me ama. Você sabe, mas eu vou repetir, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, de acordo com os estudiosos da palavra de Deus, irmãos. Provavelmente escrito por Moisés no período que ele estava ali na casa de Jetro. Provavelmente ele escreveu esse livro ali. Havia na terra de Uz um homem, cujo nome era Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe, que os céus possam declarar, há na cidade de redenção um homem íntegro, uma mulher íntegra. Há no estado do Pará, há no estado de São Paulo. Há nessa geração pessoas íntegras que andam comigo, que me amam e que me dão muita alegria. Sabe, que Deus possa dizer isso de nós, irmãos, e que essa cidade possa ser alcançada por pessoas assim, que fazem a diferença na sua geração. Jó era o melhor servo de Deus em sua geração. Jó capítulo 2, versículo 3. Deus diz isso a respeito dele: não há ninguém como ele na terra. Imagina você receber uma palavra do céu: não há ninguém como ela na terra. Não há ninguém como ele na terra. Tem muita gente lá, mas como ele, só tem ele. Você já pensou nisso, irmãos? E de fato e de verdade, isso pode acontecer com você, sabia? Porque não há ninguém como você. Você é único, você tem uma digital. Amém? A gente olha um texto desse, a gente olha, já foi, já era, não tem jeito. Já perdi não, irmãos. Você ganhou. Porque quem tem o filho tem a vida. E hoje, esta vaga está aberta para você. Deus quer usar a sua vida. E o que fez para Jó para receber um elogio tão grande da parte de Deus? Eu quero citar aqui algumas respostas. Primeiro, a sua integridade, a sua fé inabalável. Jó era alguém que adorava mesmo no meio da dor. Você sabe, ele perdeu a sua família, seus 10 filhos, perdeu os seus bens, mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a esperança. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Que você aprenda a adorar a Deus em todo e qualquer circunstância da sua vida. Mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio da doença, mesmo no meio da quebra financeira. Que você aprenda a adorar a Deus. A Bíblia diz que os seus filhos faziam banquetes, eles se encontravam. E a Bíblia diz que Jó, ele apresentava os seus filhos diante do Senhor, porque talvez eles poderiam ter pecado contra o Senhor. Que você seja um pai, a exemplo de Jó, que apresenta os seus filhos diante de Deus. Que você seja uma mãe, que a exemplo de Jó, possa realmente consagrar os seus filhos a Deus. Então que a sua família seja uma família abençoada, porque ali tem alguém
que anda em integridade, em retidão, alguém que atrai o favor do Senhor. Mais do que isso, irmãos, Jó decidiu ter um estilo de vida santo. E são pessoas assim, irmãos, que arrancam o elogio dos lábios do Senhor. Alguém que faz uma aliança com Deus. Se você está disposto a fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, diga amém. Jó 31, de 1 a 11, vai dizer para nós: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Pois o que Deus lá de cima escolheu para nós, qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é a calamidade para os perversos, desgraça para os que praticam o mal? Afinal, Ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou, irmãos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus está olhando tudo, irmãos. O site que você entra, as mensagens que você ia mandar, mas apagou. Sabe, na hora do calor da conversa, você queria e se apagou. Deus viu. Deus conhece cada palavra, cada ação. E a Bíblia acrescenta que antes delas se formarem nos nossos lábios, Deus já conhece. Para que você seja conhecido no céu como alguém que decidiu andar na terra para agradar a Deus, para atrair o céu à terra. Que assim seja a sua vida. Olha o que ele diz no verso 5. Se a minha conduta foi falsa e se procurei enganar alguém, que Deus me pese em balança justa, pois conhecerá a minha integridade. Se Deus te pesar hoje, o que Ele vai conhecer? Porque Jó disse, Ele vai conhecer a minha integridade. Se me desviei de seu caminho, se meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que outros comem o que semeei, que as minhas plantações sejam arrancadas pela raiz, se meu coração foi seduzido por mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que a minha esposa se torne serva de outro homem, que outros durmam com ela. Pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. Meus irmãos, para se fazer um compromisso e uma aliança como essa, não basta ser homem, precisa ser um homem de Deus. Não basta ser uma mulher, tem que ser uma mulher de Deus. Não basta ser alguém, precisa ser alguém que decidiu imitar Cristo. Alguém que decidiu agradar a Deus. Alguém que decidiu andar com Deus. E que por isso se torna parecido com Ele. Sabe, é interessante isso, irmãos, nós precisamos entender. Ouça, seja suficientemente humilde para nivelar-se por cima e jamais por baixo. Ou seja, tenha como um bom exemplo para você pessoas que são uma referência de alguém que ama e que anda com Deus e que esses possam influenciar a sua vida. Então se nivele por cima. Por alguém que ama a Deus, por alguém que anda com Deus, por alguém que teme a Deus, por alguém que faz tudo para a glória de Deus, que essas pessoas possam influenciar você. Jamais se nivele por baixo com aqueles que não têm compromisso com Deus, com sua igreja, com a sua obra. Não se associe com pessoas que se dizem irmãos, mas são imorais, avarentos, idólatras, caluniadores, beberrões, ladrões. Com pessoas assim, a Bíblia diz, nem sequer comais. Eu quero ler esse texto com você, 1 Coríntios capítulo 5, versos de 9 a 11. Veja, quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade. Paulo não estava falando para os de fora da igreja, Paulo estava falando para os de dentro da igreja. Ou são avarentos, ou exploram outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vivem em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Então, se você, irmãos, quer atrair um elogio de Deus, você precisa se posicionar como alguém que anda com Deus e ser uma influência para aqueles que estão à sua volta. Paulo está escrevendo aqui para a igreja. Deus está falando é comigo e com você. Diga amém.
De maneira que se você deseja ser membro dessa família e congregar nessa casa de oração, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Porém, entenda uma coisa, saiba que nós valorizamos o que Deus valoriza. E Deus valoriza o estilo de alguém que anda em santidade. Alguém que decidiu viver para Ele. Alguém que decidiu fazer tudo para a glória de Deus. E eu acredito que essa pessoa é você. Porque de outra forma não estaria aqui. Alguns outros exemplos você vai estudar na célula. Mas eu quero dar um último exemplo. Uma última pessoa que atrai o elogio do céu. E essa última pessoa é você. É você. Mateus capítulo 25, você sabe, é um sermão profético que está apontando para o fim dos tempos, para os últimos dias. Veja o que Deus diz a seu respeito, a nosso respeito. Mateus 25, 19 e 23. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos, quantos são servos do Senhor aqui? Voltou e fez ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Mas não para por aqui. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, não basta ser bom, tem que ser bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Acredite, infinitamente melhor do que ser elogiado pelos homens é ser elogiado por Deus. E esse texto fala do dia que o Senhor voltar. E Ele quer realmente elogiar você. Mas seja fiel. Ele quer dizer servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus está chamando os fiéis da terra. Porque Deus quer realmente elogiar você nesse último dia. Mas a questão é se você deseja ser elogiado por Deus. E como já dissemos anteriormente, irmãos, todas essas pessoas foram elogiadas na sua caminhada terrena. Não foi quando partiram daqui. Por isso Deus quer fazer isso com você nesse tempo. E a começar de hoje. E na sua caminhada com Deus. Melhor do que ser famoso na terra é ser famoso no céu. Tem muitas pessoas tentando ser famosas, tem tantos seguidores, com o objetivo de ser impulsionado e alcançar algum lugar. Ouça, o maior lugar que você poderá alcançar é o lugar de ser alguém elogiado por Deus. Tem um elogio do céu. Melhor do que ser temido nessa terra é ser temido no inferno. Que você seja uma ameaça para o inferno. Quando você se levantar pela manhã, os demônios possam tremer. Em Atos capítulo 19, versículo 15. É interessante que a Bíblia vai dizer sobre os filhos de serva. E eles testaram em expulsar um demônio de uma pessoa. E o demônio então os afrontou dizendo: olha, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas você quem é? Ou seja, Paulo era conhecido no inferno, irmãos. Porque os demônios temiam aquele homem de Deus, que achou graça também aos olhos do Senhor. Melhor do que ser elogiado na terra, mais uma vez, é ser elogiado no céu. Infinitamente melhor do que ser aprovado pelos homens, é ser aprovado por Deus. Eu quero orar por você. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Em Romanos capítulo 16, Paulo está saudando a igreja, e ele cita o nome de algumas pessoas, e quando chega no versículo 10, ele diz: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Sabe, hoje Deus quer fazer um upgrade na sua vida, na sua caminhada com Ele. Hoje Deus quer realmente levantar você nesse tempo e nessa geração.
e quer dizer, olha, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, que me dá muita alegria. Se você entrou aqui hoje, você ainda não se entregou a Jesus Cristo, sabe? Essa noite é a noite que você pode causar alegria no céu, porque a Bíblia diz, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então esse é o primeiro apelo que eu quero fazer. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, já de tempos Deus tem falado ao seu coração, e hoje Deus te trouxe aqui nessa casa de oração, e você ouviu a palavra de Deus, e hoje você entende, é a sua oportunidade. Eu quero me entregar a Jesus Cristo, eu quero causar alegria no céu. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você que está entregando a sua vida a Jesus, levanta a sua mão bem alto, por favor, mais alto que você pode. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Pode vir aqui, filha, você que levantou sua mão. Eu quero orar por você. Você também que deseja arrancar um elogio dos lábios do Senhor, vivendo um estilo de vida que agrada a Deus. Durante a sua caminhada, sabe, essa noite Deus preparou para você. Não importa a sua idade, não importa qualquer outra coisa, o que importa é se você se importa em arrancar um elogio dos lábios do Senhor e viver uma vida e um estilo de vida que agrada e atrai o favor de Deus para a sua vida. Pois se você é essa pessoa, deixe seu lugar, vem à frente. Eu quero orar por você. Pode vir. A partir de agora, enquanto adoramos ao Senhor, eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor, porque Deus está levantando uma geração. O Noé está na glória, Abraão está na glória, o Jó está na glória, mas você e eu estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, exatamente nesse momento e nessa hora. Então venha, venha, Deus quer levantar você, Deus já está levantando você, Deus quer usar você para glorificar o nome dEle. Venha. Adore Jesus com essa canção. Se Deus fizer, diga isso para Ele. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Comece aí a fazer um concerto com o Senhor. Deus falou ao seu coração esta noite, e você sabe o que você precisa ajustar para ser essa pessoa elogiada por Deus. Talvez seja algumas coisas que você precisa deixar para trás, ou talvez sejam coisas que você precisa começar a se posicionar e a partir deste momento começar a trilhar. Se comprometa com o Senhor aí agora. Diga: Deus, eu quero este lugar. Pai, eu não abro mão, ó Pai, deste lugar. Deus, eu quero ter o meu nome, ó Pai. Eu quero ter o meu nome, Senhor, registrado como aqueles que andaram diante do Senhor, atraíram o seu olhar, fizeram uma diferença na vida de tantos. Fale com Ele. Fale com Ele. Se comprometa com Ele. Abra mão das circunstâncias e das desculpas e justificativas que até hoje você tem dado para não se posicionar naquilo que o Senhor dia após dia tem te pedido. Espírito Santo, o Senhor está aqui. E hoje o Senhor ministrou tantos nossos corações, Pai, com estes exemplos, ó Pai, descritos e deixados na Tua palavra. Pai, que palavra!
palavra, Jesus. Pai, estes homens de Deus viviam, ó Pai, numa época expostos, ó Pai, aos mesmos pecados e circunstâncias em que vivemos. Mas eles escolheram, ó Pai, caminhar no caminho do Senhor. Eles escolheram, ó Pai, agradar o Teu coração e atrair o Teu olhar. Eles atraíram, ó Pai, de uma forma tão marcante, que eles, ó Pai, foram chamados de Teus amigos. O Espírito Santo, escreve o nosso nome. Pai, nós queremos, ó Pai, ser apresentados e conhecidos como os Teus amigos. Nós queremos, ó Pai, que as pessoas à nossa volta reconheçam o Senhor em cada uma das nossas atitudes e no nosso caminhar. Gera isso agora no nosso coração. A Tua palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Deus, nós não queremos ser sábios aos olhos humanos. Nós queremos, ó Pai, ter a sabedoria que vem do céu. Nós queremos, ó Pai, ocupar este lugar, ó Pai. Convença-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Gera, Espírito Santo de Deus, em nós. Gera, Deus, este compromisso com a verdade. Não a minha verdade ou a verdade dos outros, mas a Tua verdade. Pai, passa os Seus olhos aqui esta noite. Contempla o nosso coração. Contempla, Senhor, a entrega e a pureza do nosso coração. Nós estamos diante de Ti dizendo: Pai, nós queremos ser essas pessoas que fazem a diferença por onde passam. Nós queremos ser essas pessoas que atraem o Seu olhar. Nós queremos ser essas pessoas que fazem o Seu coração sorrir. Nós queremos ser essas pessoas, ó Pai, que salga a terra, que ser luz, ó Pai, aonde chega. Faz isso, Pai. Faz isso, Espírito Santo, na vida de cada um dos Teus filhos. Nós queremos, Pai, este lugar. Deus, cultiva essa palavra nos nossos corações. Cultiva essa palavra, germina essa palavra. Não nos deixe sair daqui, Pai, e esquecer. Nós estamos saindo daqui, Pai, mas nós não abrimos mão da Tua presença. Nós estamos saindo daqui, Pai, e indo para o nosso campo missionário. E que esta palavra alcance todos os dias. Não simplesmente, ó Pai, a nossa lembrança, mas o nosso proceder, o nosso falar, a nossa mente. Que esta palavra possa causar uma revolução no nosso comportamento. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, porque o Senhor sempre nos confronta, e nós entendemos que este é o Seu amor derramado por nós. Nós recebemos e nos comprometemos contigo, em nome de Jesus. Aplauda Jesus Cristo. Eu quero abençoar a sua vida. E antes eu quero encorajar você, a todos os amigos de Deus que aqui estão nessa noite, a convidar os seus amigos para estar aqui na terça-feira às 19h30. Porque terça-feira Deus tem algo muito especial para fazer em nós e através de nós. Então eu encorajo você a trazer os seus 3 amigos para ouvir algo da parte do Senhor aqui nessa noite. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus te dê uma semana poderosa e abençoada. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus o Pai e a graça do Senhor Jesus e a comunhão íntima com o amado Espírito Santo seja com toda a igreja reunida nesta casa e espalhada em toda a face da terra. E a igreja diz... Amém. E a igreja diz... E a igreja diz, amém. Deus te abençoe poderosamente, tenha uma semana poderosa, tira uma foto com a sua célula, em nome de Jesus.
Queridos, nós tínhamos marcado de fazer uma comunhão, uma roda de açaí, mas em virtude, né, do que aconteceu com a nossa irmã Ana Vitória, nós desmarcamos isso. Mas eu não quero que você saia daqui. O objetivo era ter uma comunhão com as nossas irmãs de Marília. Mas não saia daqui sem dar um abraço nelas. Amém? Não saia daqui sem declarar a sua gratidão pela vida delas e por aquilo que elas vieram aqui servir essa igreja. Amém? Deus abençoe.